E eu quero convidar a você a abrir a palavra do Senhor na carta aos Efésios, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 15 ao verso 23. O título que eu dei a essa mensagem é Iluminando os Olhos dos Nossos Corações. Na verdade, eu peguei a expressão que nós encontramos no verso de número 18 aí, quando ele diz, iluminando os olhos do vosso coração. E eu pus no plural, né, dos nossos corações, porque a ideia aqui é plural mesmo. Não só do meu, mas do seu. É claro que coração não tem olho. Mas aqui existe um significado espiritual muito importante. Nós vamos precisar compreender o significado dessa compreensão do coração das coisas de Deus. De uma compreensão íntima, profunda. Algo que tem a ver com a nossa essência, a nossa alma. E o texto, ele diz assim: por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, espírito de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A vontade de fechar a Bíblia e dizer: está dito. E dizer, irmãos, Deus já abençoou, podemos ir embora. Sem sombra de dúvida, a palavra já, por si só, ela já disse tudo. E sem sombra de dúvida é assim mesmo. Mas talvez você e eu precisamos gastar um pouco de tempo para ver as minúcias, os detalhes todos que estão aqui. Ah, sim, se vamos fazer isso, quem sabe nós poderíamos fazer aqui barracas, para que pudéssemos gastar um bom tempo e alguns dias para compreender todos os detalhes. Nós não teremos também tanto tempo assim. Então nós vamos tentar simplificar tudo isso e pedir a Deus que nos dê entendimento dos seus desígnios, dos seus propósitos, quando o texto diz aqui que Deus, Ele é aquele que
ilumina os nossos olhos do coração para que nós possamos saber as coisas. Ou compreender as coisas. Como se não fosse a ação do Espírito de Deus em nós, do próprio Deus em nós, nós não temos a menor capacidade de ter discernimento das coisas de Deus. E é exatamente isso. Se Deus, no seu Espírito, na sua ação direta, nós não temos capacidade de discernir a plenitude, os detalhes da ação graciosa dele a nosso favor. Contudo, na medida em que o Espírito de Deus vai abrindo a nossa compreensão, os olhos do nosso coração, da nossa essência espiritual, nós vamos contemplando a Deus, nós vamos conhecendo mais daquele que está no centro de todo o propósito de Deus e que faz nos viver para a glória de Deus. Aqui ele mostra que é Cristo Jesus. Aquele que é o cabeça, aquele que todas as coisas estão debaixo do pé dele e que toda a plenitude está nele, no qual a igreja é dele e ele é a cabeça. Então, em última instância, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse texto, e é só a introdução da carta de Paulo aos Efésios, é algo tão grandioso, que nos leva a dizer: Senhor, o Senhor vai ter que nos dar muito, 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 para que nós possamos compreender o muito que o Senhor tem para nos ensinar. Observem bem, verso de número 15, ele começa dizendo: por isso. Por isso o quê? Se você for nos versos anteriores, você vai perceber que Paulo, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 14, o que ele está trazendo é a informação de que Deus é que escolhe um povo para ser seu. Ele fez essa obra antes da fundação do mundo, e ele vai bendizer a esse Deus por ter feito isso. Bendito Deus, verso 3, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, Observa que o centro sempre vai ser Cristo. Tudo o que acontece de bênção sobre a vida nossa, e que nos insere na salvação, está ligado a Cristo. E isso começou lá atrás, antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir. A ideia de fundação é antes do mundo começar a ser construído, feito. Deus já promoveu o seu propósito, já na pessoa de Cristo. Por causa de Cristo. Para a glória de Cristo. Sobre o fundamento da mediação salvadora em Cristo. E o texto já no verso 4 ele diz: e já ele lá naquela época nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. E ele fez em Cristo isso para nós sermos dele. Dele quem? De Cristo. E como nós deveríamos ser? Irrepreensíveis perante ele. E deveríamos ser em amor. E não só nos elegeu, mas ele nos predestinou para ele. Ele quem? Cristo. Para sermos adotados como filhos por meio de Jesus. Cristo. Segundo o beneplácito de sua vontade. Vontade de quem? De Cristo. Para o louvor da sua glória. Glória de quem? Gente, tudo no texto acaba a Cristo. Em Cristo. Louvado seja Deus por isso.
uma centralidade completa de toda a obra, de toda a salvação, de todo o propósito de Paulo aqui é mostrar que nossa vida com Deus depende de Cristo. Que a minha salvação e a minha vida como um cristão depende de Cristo. E de tudo aquilo que Ele fez e continua fazendo para mim. E agora o apóstolo Paulo está orando, aqui no capítulo 1, verso 15 a 23, que nós vimos e nós lemos. Ele diz, por causa dessa obra de Deus, que nos salva, que nos dá o Espírito Santo como herança, como ele vai dizer do verso 12 ao verso de número 14, ele diz, por causa dessas coisas todas, Deus me dá um motivo de alegria, e eu não cesso de dar graças a Deus, mencionando vocês nas minhas orações, vocês que experimentam de todas essas coisas, porque Deus, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Pai da glória, esteja concedendo a vocês um espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, de Cristo Jesus, e que Ele ilumine os seus olhos para vocês compreenderem toda essa obra, que tem como centro Cristo Jesus. É como se ele estivesse dizendo, eu estou pedindo nas minhas orações, para que Deus ilumine a mente de vocês, para que vocês saibam e mantenham na mente de vocês o entendimento de que toda a vida de vocês dependeu de Cristo Jesus, é por causa de Cristo Jesus, é para a glória de Cristo Jesus, e continua dependendo de Cristo Jesus. Você vai ver só a mudança desse tipo de argumento no apóstolo Paulo, no capítulo 4, verso 17. Quando ele vai dizer, o que está acontecendo com vocês? Eu estou vendo que existe no meio de vocês um grupinho aí, que está vivendo de maneira desorganizada. Ele diz, ora, portanto digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios. É como se ele estivesse dizendo, eu estou sabendo que tem uma galera aí, que está andando como incrédulo, gentio aqui é incrédulo. Tinha um grupinho dentro da igreja, que era crente, mas estava vivendo como se não fosse crente. De forma mundana. Desonrando Deus e desonrando a igreja. Achando que era inteligente. Ele vai dizer, obscurecidos de entendimento. Ou seja, ao invés de ter iluminação do coração, eles estavam obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus e coração endurecido. É a sequência da argumentação de Paulo aqui nesse texto. É exatamente o oposto que nós vemos aqui. O cristão, ele é iluminado pelo Espírito, ele tem a presença do Espírito, que abre a sua mente, ele vê a obra de Cristo, ele glorifica a Deus. E Paulo está orando e dizendo, eu oro para que isso aconteça na vida de vocês. Mas é possível que alguém, apesar de ser um cristão, se desvie disso. Lá na frente ele fala a respeito. Mas a oração de Paulo aqui, eu oro para que vocês tenham seus olhos abertos. Tenham o coração, os olhos do coração de vocês abertos. Quais são os desígnios de Deus para a nossa vida? Muitas vezes, a gente não entende os desígnios de Deus para a vida da gente. Já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Os desígnios de Deus, quase que como uma regra, é um grande enigma. Para nós, cristãos. Isso não considerando a completa incompreensão que ocupa a mente do incrédulo. Se para nós é incompreensível, é difícil, fica imaginando o incrédulo. Eu contei já a história para vocês do que aconteceu no século XVI, na Inglaterra, que era governada pela Maria Tudor, a sanguinária. Quem já estudou história
Lembra da Maria Tudor Sanguinária? Ela perseguiu os cristãos naquela época de forma muito violenta, os cristãos protestantes. E que tinham nascido da reforma protestante, né? E isso acabou fortalecendo o cristianismo protestante naquela região. Mas foi uma coisa bem custosa, muita gente morreu. E muitos desses fugiram para Genebra. Entre os atos dessa mulher, que ela era muito violenta, extremamente violenta, nós encontramos ela conduzindo à condenação 2 crentes, que se tornaram mártires da igreja cristã. Um chamado Nicholas Ridley e o outro chamado Hugh Latimer. Falar nisso, estou falando aqui de gente em inglês. Semana passada eu falei de 2 palavras em inglês e eu vou dar uma errata aqui para vocês. Eu falei errado a expressão em inglês, né? Eu falei de pastor e falei de... como mesmo outro? Ao invés de eu falar de shepherd, eu falei shepherd. Não é shepherd, é shepherd. Tá? Então me desculpem, é shepherd, não shepherd. Tá? Foi um erro meu. Mas é o Ridley e Latimer. Bom, esses 2 foram queimados por crerem em Cristo e na Bíblia como palavra de Deus, como a fé reformada cria, como única regra de fé e prática. E por não estarem dispostos a se retratarem diante da sua fé e dependência de Deus. Quando eles estavam sendo conduzidos ao momento final na fogueira, eles foram colocados de costas um para o outro, um com o outro, numa mesma madeira, e embaixo colocaram as coisas para serem queimadas. E Latimer disse para Ridley: nós deveremos logo, agora mesmo, acender nesse dia uma luz como uma candeia, pela graça de Deus, do nosso país, na Inglaterra, que jamais será apagada. Eles entendiam que aquela morte deles, Deus usaria como uma chama, que faria com que outros estivessem mantendo a fidelidade da sua fé, dali para frente. Porque eles não quiseram negar nem a autoridade das Escrituras, nem a autoridade de que Cristo era o único Senhor e Salvador. Porque naquele tempo, cria-se que a igreja era um instrumento de salvação. E não somente crer em Jesus como único Senhor e Salvador. E assim eles morreram. Esse quadro demonstra como Deus é proposital em todos os seus desígnios. E eu fico imaginando como é que Deus abriu os olhos desses 2 homens para eles compreenderem isso. E eles poderem viver esse momento como cristãos e ficarem em paz, apesar da angústia que a morte lhes trazia naquele momento. Iluminados os olhos do vosso coração, para poderem saber, como diz o apóstolo Paulo aqui nesse texto, qual a esperança do seu chamamento e qual a herança da glória da sua esperança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo Jesus. Bom, queridos, como eu disse para vocês, no primeiro capítulo, quando a gente aprende, Paulo conduz-nos a compreender a completa vontade de Deus, se concretizando no ato de decretar e salvar os seus eleitos para 3 fins. O primeiro deles, para que a igreja fosse santa. Você vê isso no verso 4. Para a igreja ser filho
Deus nos adota. E para a igreja ser adoradora, nos versos 6 e 12. E depois de toda essa demonstração do favor de Deus, nós vemos Paulo orando e pedindo para que a igreja viva, essa igreja, fosse, segundo as consequências da graça de Deus, fosse uma igreja que não cessasse, em momento algum, de ser uma igreja fortalecida, consciente e viva, segundo o propósito de Deus. Ela tinha que ter esperança no Deus que a chamava. Olha só, verso 18, sim. 18 diz que ela tinha que ter esperança do seu chamamento. Deus te chamou para quê? Deus te chamou para ser salvo? Para você crer? Para você ser santo? Lembra do texto que nós lemos durante a liturgia? Deus te chamou para quê? Para você adorá-lo? Nós falamos agora mesmo, no texto anterior. Deus te chamou para quê? Para você ser filho e viver como filho? Deus te chamou para quê? Para a santidade? Deus nos chamou para termos esperança em todas essas coisas. Normalmente na Escritura, ela aponta para futuro, para algo que nós vivemos, mas também ela aponta e olha para o futuro e diz que nós podemos olhar para o futuro não como uma negativa, com medo, como alguma coisa que é algo que eu não sei o que vem, mas como algo que eu sei o que vem e é gostoso. Tem um filósofo, ele diz o seguinte, que fé é como você pular no escuro. Lembra disso, querido irmão? Estudamos lá no seminário. Você lembra o nome dele? Søren Kierkegaard. Estudou comigo isso lá. Fé é pular no escuro. Se Deus existir, Ele me segura. Mas se não existir, estou lascado. Não. Não é pular no escuro, é pular sabendo quem é que está me segurando. É por isso que eu pulo. Eu vou em frente porque eu sei aonde dá a estrada. Eu vou direto na cruz porque eu sei quem está na cruz, e quem desceu da cruz, e quem subiu aos céus. Está à direita de Deus Pai. Normalmente a Escritura refere-se ao futuro como também algo mais do que um mero esperar. É antes confiança no que se espera. O salmista Davi, no Salmo 16, ele diz: alegre-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Até nesse momento de repouso, eu vou repousar tranquilo e sereno. Em alguns momentos, a Escritura fala do futuro como sendo um objeto esperado tranquilo. Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 25, diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência, nós esperamos, nós o aguardamos. Porque é de Deus, gente. Eu posso aguardar. Jeremias, quando fala da esperança que vem de Deus, ele diz: ó Senhor, esperança de Israel. Ele não fala: ó Senhor, será que a gente pode esperar? Não, ele diz: o Senhor é a esperança de Israel. Não é aquele cara que é o general que está na frente de batalha, e para motivar todo mundo, ele diz: vamos gente! Vamos, só para motivar. Não, queridos, ele está falando com convicção. Deus é conosco. Aqui no texto de Paulo aos Efésios, Paulo nos mostra a esperança segundo o fundamento, segundo a base. Foi Deus quem nos chamou para Ele mesmo. Esta é a base. A base da esperança do cristianismo não sou eu e o tipo de fé que eu tenho. Porque a minha fé, ela é fraca.
A minha fé, quando ela é testada, eu fico cambaleando. Eu me angustio, eu me entristeço, eu choro. Eu penso que não vou dar conta e não dou sozinho. Existem momentos na vida em que eu me desespero. Eu não sou vencedor por causa de mim mesmo. E nós encontramos vários personagens da Escritura sofrendo angústias, desesperos, ansiedades, crises existenciais. Eles só foram vencedores porque Deus era com eles. E nunca deixou de ser a única e possível esperança. Quando o apóstolo Paulo traz essas palavras aqui, é porque Deus foi quem o chamou para que ele mesmo fosse o Deus, a base da sua esperança. É por isso que ele diz aqui, esperança do chamamento de Deus para mim, para nós, para os cristãos, para o povo de Deus. Mas na frente, no capítulo 2, no verso 12, o apóstolo Paulo diz, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quando a gente era incrédulo, a gente estava sem esperança e sem Deus no mundo, quando a gente não tinha Deus. Mas, diz ele no verso 13, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, trazendo ou fazendo a paz e reconciliasse. Olha, quando não existe esperança, existe guerra, angústia, dor, mas Cristo veio e havendo Cristo existe esperança, reconciliação, vida, paz. E isso é vida com Deus, queridos. Isso é esperança. As pessoas vivem num mundo contemporâneo, em todo o tempo da existência humana, buscando esperança, para terem paz no coração. Elas buscam nas coisas que elas constroem, nas riquezas que elas buscam em deuses estranhos, elas buscam nas próprias forças delas, em algumas qualidades que elas têm, nas suas belezas. E essas coisas acabam, elas têm limite. Elas se tornam deuses para esses indivíduos que não valem nada. Porque a verdadeira esperança só pode ser vinda do Senhor. Nossas esperanças são as promessas eternas de Deus. Apesar do pecado e da desobediência do homem, Deus cumpre suas promessas. Foi assim que Deus agiu e falou para o seu povo. No livro de Esdras, Deus diz assim, em Esdras capítulo 10, verso 2, então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras, não temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Apesar da gente ter sido infiel, casado com aquelas que Deus falou para a gente não casar, olha, ainda tem esperança para Israel. Sabe por quê? Porque Deus é fiel, até mesmo quando a gente é infiel. Nós falamos sobre isso hoje de manhã aqui, na escola dominical.
Nós temos exemplo de Abraão. Romanos capítulo 4, verso 18 diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Gente, o cara já tinha 100 anos de idade. E o cara foi pai. E eu fico imaginando, hã? E a mulher dele tinha quantos anos? 90. Hã? E Deus fez tudo funcionar. Tanto ele quanto ela. Isso é milagre ou não é? Mais que o cara seja, isso é milagre. Foi esperando contra. Ele nunca duvidou que Deus ia cumprir, que Deus não cumpriria a sua promessa. Esperando contra a esperança. Se Deus disse, Ele cumpre. Não seja tolo. Paulo, estou orando para que Deus ilumine os vossos corações, a vossa alma, por causa da esperança, do chamamento que Ele tem para vocês. Olha, que chamamento é esse? A Bíblia fala de pelo menos 2 chamamentos. A Bíblia fala de um chamamento externo e de um chamamento interno. O chamamento externo tem a ver com o falar do Evangelho para todo mundo. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. É aquele chamado para todo mundo. Eu chego no lugar e falo do Evangelho para todo mundo ouve. Aí de repente um lá fala assim, oxe, essa aí foi para mim. Você fala, se você quiser conhecer um pouquinho mais desse Jesus, eu estou aqui disposto a conversar com você. E aquele indivíduo sai lá e todo mundo vai embora. Olha o pouco escolhido aí. Deus tocou no coração dele. Muita gente ouve o Evangelho no mundo inteiro, mas não é todo mundo que aceita o Evangelho. É o chamado externo, a proclamação do Evangelho, que deve ser para toda criatura. Jesus disse que devemos ir a todo lugar e pregar o Evangelho a toda criatura. O que é o chamado interno? O chamado interno é o ato de Deus ir no coração de alguém e agir de maneira direta. E a minha pergunta para você é, em algum momento o Espírito de Deus agiu no seu coração? Algum dia você ouviu o Evangelho veio até vocês e mexeu em você e fez você falar, puxa, essa palavra, peraí, alguém falou de mim para você? Porque você está falando da minha vida. Peraí, como assim? Está falando comigo? Essa mensagem tem a ver comigo. E eu sempre fui durão, turrão. Deus? Que Deus? E de repente o Espírito Santo de Deus vai e te faz você sempre se achou um leão, conhecedor de todas as coisas, Deus de lado, pregador do Evangelho do outro lado, e de repente Deus faz você um cordeirinho e alguém chega e fala do Evangelho e você fala, ai meu Deus, é para mim. Eu sou pecador, estou aqui morrendo com os meus pecados, preciso da misericórdia. E você se agacha de dor, porque o seu pecado te pesa. E você fala, se Deus não me perdoar, eu vou morrer aqui. Ai, de tanto peso que eu estou. E alguém chega e ora com você. E a graça de Deus te alcança. Esse é o chamado interno. É a ação do Espírito Santo dentro da sua alma. Esse é o chamamento. É uma ação graciosa de Deus. Aquele chamamento que nos exorta, que nos consola, que nos admoesta, para que a gente possa viver de modo digno de Deus.
que nos chama para o seu reino e para a sua glória, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 12. O apóstolo Paulo diz que Deus não nos chamou para a impureza, mas Deus nos chamou para a santificação. Se você é um cristão, se você aceitou o evangelho um dia, se Jesus é o seu Salvador, lembre-se, Deus não te chamou para a impureza. Deus não te chamou para você ser um crente meia boca. Deus não te chamou para ser um crente mais ou menos. Deus não te chamou para ser um crente que faz a coisa acontecer assim. O apóstolo Paulo diz que Deus não te chamou para a impureza. Ele te chamou para você sim ser santo. Não brinque com Deus. Não envergonhe ao Senhor, dizendo eu sou um cristão, e demonstrando que ser cristão é desonrar o nome de Cristo com a sua vida. Não faça isso. Pelo contrário, tenha prazer na sua vida cristã, em depender do Senhor e viver a vontade de Deus. Isso é tão gostoso. Em poder levantar pela manhã e dizer, obrigado por um novo dia, Senhor. Obrigado por esse café da manhã, porque eu estou respirando. Ai, obrigado, Senhor, eu tenho a minha família. Obrigado, Senhor, eu tenho pessoas que eu amo. Obrigado, Senhor, porque eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha saúde, eu tenho isso. Mas obrigado porque eu tenho o Senhor. Obrigado porque eu tenho a palavra do Senhor que eu posso ler, eu tenho a tua companhia e eu posso orar e o Senhor me ouve. Obrigado porque é muito melhor do que você viver um dia inteiro e não se lembrar do Senhor. Isso é viver na impureza. Porque se você não tem a companhia do Senhor, ao ponto de você não lembrar dele um dia inteiro, você não se santificou naquele dia. Deus nos chamou para nós promovermos o bem. O apóstolo Paulo, ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E tudo isso geram convicções eternas e esperanças eternas no nosso coração. O apóstolo Paulo, ele ora para que Deus ilumine a nossa mente, para que a gente perceba que nós temos uma rica herança da glória. Você sabia disso? Você acreditou em Cristo Jesus como Salvador? Você tem uma rica herança da glória, você tem riqueza da glória e da herança dos santos. É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo deseja que a igreja perceba que Deus assegura sua herança futura. Você tem uma herança futura. Você constrói herança? Constrói? Para quem? Para quem você constrói herança? Os filhos? Cuidado, hein? Você pode estar construindo um problema para o futuro. Todas as vezes que a gente fala de herança, em algum ambiente, as pessoas dizem, nossa, já vi cada briga por causa desse negócio de herança. Já viram isso? Irmão que não conversa com irmão por causa de herança. Primo que não conversa com primo, tio e tal. Já ouviram falar isso? Alguém que nunca ouviu falar isso? Pode se manifestar. Todo mundo viu. Beleza. Essa herança aqui não vai ter briga. Ninguém vai brigar por essa herança aqui. Essa herança aqui é preparada por Cristo Jesus para cada um, na medida ideal. É a salvação. Eu não tenho nada para reivindicar, é dado de graça. Fiz nada para merecer, e mesmo assim é muito além do que aquilo que eu possa imaginar. É eterna, não tem preço.
É glória, a de Deus que eu vou experimentar. Ele vai me dar da glória dele. Claro, gente, não tem cabimento. É a riqueza da glória que é dada por Deus como herança dos santos. É ter isso em mente. Paulo diz, eu estou orando para que vocês sejam iluminados para compreender isso. Isso faz diferença na vida de um crente. Porque quando a gente não pensa desse jeito, a gente fica preocupado só com a herança daqui e com as coisas daqui, e se esquece que a nossa casa não é aqui. A gente se preocupa tanto com a casa daqui, que a gente não se preocupa com a casa de lá. E nem com as coisas de Deus e dos céus. Cuidado. Essas aqui vão acabar rápido. As de lá é que serão eternas. Paulo diz, eu estou plenamente certo, Filipenses capítulo 1, verso 6, de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E o mesmo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, verso 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Bom, queridos, à luz de tudo isso que nós estamos vendo, a herança de Deus para nós é a herança para aqueles que creem. Já foi conquistada por Deus, porque eu não era filho, mas fui feito filho. Ele me adotou. Essa herança é eterna e celestial. E esse Deus é um Deus que me sustenta pelo seu poder e que confirma todas as suas promessas. Qual a síntese desse texto? Ele nos chama, Ele nos dá esperança, Ele nos dá glória e Ele nos dá herança. E Paulo está dizendo, eu oro para que Deus ilumine a nossa mente, a vossa mente, para que vocês entendam plenamente todas estas coisas. Você lembra disso? Todos os dias da sua vida? Eu desejo. Eu quero dizer para vocês que eu desejo. Ó Senhor, dê-me lembrança dessas coisas. Me dê a lembrança de que eu fui chamado. De que a minha esperança, ela não se perde. Que a glória que o Senhor tem dado é a sua para mim. E que a herança que o Senhor tem me dado é eterna. E o Senhor é que trabalhou por ela. E ela será plena. E quem estará recebendo dessa glória e essa herança comigo? São todos aqueles que creram em Jesus junto comigo. Aqueles que já foram antes de mim e aqueles que irão comigo e depois de mim e que creram em Ti. Então, acalma o meu coração, traz paz à minha alma e gere em mim uma vida de santidade, para que eu possa honrar o Senhor hoje, aqui e agora. Vamos ficar de pé. Ó Deus, nós sabemos que todas as coisas e tudo o que está relacionado com nossa vida contigo depende da sua força, que tem sido demonstrada a nosso favor, que tem sido demonstrada a favor do teu povo. Ó Deus, nós temos vivido num mundo de medo, de muitos temores, de muita desconfiança. A igreja tem entrado muitas vezes nessa tristeza. Contudo, Senhor, nós sabemos que o Senhor é um Deus forte e poderoso. O Senhor é um Deus que prometeu cuidar da tua igreja todos os dias. O Senhor fez promessas e é a nossa esperança.
O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa glória eterna. No Senhor nós temos certeza de herança. Ó Deus, confirma tudo isso no nosso coração e traz para a nossa vida paz. E que isso tudo seja motivo para que tenhamos uma vida de santidade. Que possamos como igreja ser encontrados vivendo de maneira pura, sincera. E que nos momentos de dificuldade, Pai, de agirmos de maneira correta, que o Senhor nos fortaleça. Se houver necessidade de sermos disciplinados para vivermos em santidade, que faça sim, mas nos resgate, nos coloque, ó Pai, para vivermos como filhos do Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia da Tua igreja e nos fortaleça, que possamos ajudar uns aos outros e que possamos crescer juntos para a Tua glória e para o nosso bem. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo dia abençoado que o Senhor nos deu. Nosso café da manhã, que foi tão gostoso aqui, em comunhão uns com os outros, nossa escola dominical, esse período de culto. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê um bom descanso, que essa semana, ó Pai, todos os desafios possam ser enfrentados com a presença do Senhor. Que as atividades da igreja, nos grupos de estudo, nas reuniões de oração, todas essas atividades, ó Pai, sejam prazerosas para nós, sejam de edificação. Que o Senhor esteja presente em cada uma delas. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e pedimos, e imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre. Amém. Podem se assentar.